Eu sempre gostei do silêncio da estrada. Trabalhar como caminhoneiro me dava uma sensação de liberdade, um tipo de paz que só quem vive na boleia entende. Mas naquela noite, algo estava diferente. A escuridão parecia mais pesada e a neblina que se formava ao longo da estrada engolia a luz dos faróis. Estava a caminho de uma cidadezinha no interior, levando uma carga de produtos agrícolas. Já passava das 2 da manhã quando vi, no acostamento, uma figura solitária acenando. Era um homem magro, com um casaco velho e uma mochila nas costas. Contra todas as minhas regras, decidi parar. Ele parecia desesperado. Assim que ele entrou, agradeceu com um sorriso estranho, quase nervoso. Não perguntei muita coisa, só o básico. Para onde ele estava indo? Ele disse que precisava chegar a um vilarejo próximo, mas não entrou em detalhes. Durante os primeiros minutos, o silêncio entre nós foi absoluto. Só se ouvia o ronco do motor e o som dos pneus no asfalto molhado. Mas logo percebi que ele me observava. Não diretamente, mas de canto de olho. Fingia olhar para frente, mas eu sabia que ele estava me analisando. Meu estômago começou a se revirar. Resolvi quebrar o gelo. Perguntei se ele viajava muito por aquelas bandas. Ele respondeu de forma vaga, dizendo que sempre estava em movimento. Sua voz era grave, quase monótona, e cada palavra parecia sair com esforço. Foi então que notei suas mãos. Elas estavam imundas, como se ele tivesse cavado a terra com as próprias unhas. Quando perguntei se ele estava bem, ele apenas sorriu de novo, mas dessa vez o sorriso parecia deslocado, sem vida, como se fosse uma máscara. Um calafrio subiu pela minha espinha. A viagem continuou, mas a tensão dentro da cabine era palpável. A cada quilômetro, eu sentia que algo estava muito errado. Quando chegamos a uma curva fechada, ele pediu para parar. Disse que queria descer ali mesmo. Não fazia sentido. Não havia nada ao redor além de árvores e nevoeiro. Recusei, alegando que seria perigoso, mas ele insistiu, agora com um tom mais firme. Relutante, estacionei no acostamento. Antes de descer, ele me encarou e disse: "Obrigado pela carona, mas você devia ter seguido em frente." Sem dizer mais nada, ele desapareceu na escuridão. Assim que ele sumiu de vista, algo me atingiu. Era um cheiro forte, como terra molhada misturada com algo podre. Não demorou muito para eu perceber que ele havia esquecido a mochila no banco. Pensei em ir atrás dele, mas algo me impediu. A curiosidade venceu e eu abri a mochila. Dentro havia roupas sujas e algo embrulhado em um pano velho. Quando desfiz o embrulho, quase deixei tudo cair. Era um punhado de ossos, pequenos, como de uma criança. Meu coração disparou. As roupas tinham manchas escuras, secas. Era sangue. Não consegui dormir naquela noite. Levei a mochila para a polícia assim que cheguei na cidade. Quando descrevi o homem, os policiais se entreolharam com uma expressão séria. Um deles me puxou de lado e explicou que, anos atrás, um caminhoneiro desapareceu naquela mesma estrada depois de dar carona para alguém com as mesmas características. Nunca encontraram seu corpo, mas encontraram seu caminhão abandonado. Desde então, histórias semelhantes surgem ocasionalmente, sempre envolvendo o mesmo estranho. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Aquele homem não era só um andarilho, ele era um aviso de que algumas caronas deveriam ser recusadas. Eu nunca fui fã de viajar à noite, mas aquela era uma emergência. Estava voltando de uma pequena cidade para casa, depois de visitar minha avó doente. Eram quase 2 da manhã e a estrada estava deserta, envolta por uma escuridão que parecia engolir tudo ao redor. Meu carro, fiel companheiro por anos, decidiu quebrar justo ali, no meio do nada. Sem sinal no celular e com quilômetros de floresta ao redor, comecei a andar, torcendo para que algum carro passasse. Foi quando ouvi o som abafado de um motor se aproximando.
Olhei para trás e vi um ônibus velho, de aparência desgastada, vindo lentamente na minha direção. O ônibus parou ao meu lado e as portas se abriram com um rangido perturbador. O motorista, um homem de expressão inalterável, me encarou sem dizer uma palavra. "Precisa de carona?" Ele perguntou, a voz baixa, quase sussurrada. Sem muita escolha, subi no ônibus. O interior era ainda mais estranho. Havia poucos passageiros, todos sentados em silêncio, olhando fixamente para a frente, como se estivessem hipnotizados. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas tentei me convencer de que era apenas o cansaço. Escolhi um assento no fundo, afastado dos outros. O ônibus retomou o caminho, deslizando pela estrada com uma suavidade quase sobrenatural. Tentei puxar conversa com uma mulher sentada perto de mim, mas ela sequer se mexeu. A cada minuto, o silêncio se tornava mais opressor, e comecei a perceber algo estranho. O caminho que estávamos seguindo não parecia familiar. Olhei pela janela, mas tudo o que vi foi uma névoa densa, escondendo qualquer sinal de civilização. Perguntei ao motorista para onde estávamos indo, mas ele apenas sorriu. A sensação de perigo crescia a cada quilômetro. Decidi que precisava sair daquele ônibus, mas quando tentei levantar, percebi que minhas pernas não obedeciam. Era como se algo me segurasse no assento. Uma força invisível que drenava minha energia. Os outros passageiros começaram a se mover, mas de forma mecânica, virando suas cabeças lentamente na minha direção. Seus olhos, vazios e inexpressivos, brilhavam na escuridão do ônibus. Meu coração batia descontroladamente e eu sentia o pânico tomar conta. Então, o ônibus parou de repente. As portas se abriram e uma figura encapuzada entrou. Ele caminhou lentamente pelo corredor, seus passos ecoando no silêncio absoluto. Quando chegou ao meu lado, inclinou-se e sussurrou algo em um idioma que eu não entendia. O ar ao meu redor parecia mais pesado, e a última coisa que me lembro é de seus olhos vermelhos como brasas me encarando antes de tudo escurecer. Acordei na beira da estrada, exatamente onde meu carro havia quebrado. O céu já começava a clarear e eu estava sozinho, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. No retrovisor do meu carro, uma pequena marca, como uma impressão digital em chamas, parecia me observar. Desde aquele dia, evito estradas desertas e nunca mais entro em um ônibus que não conheço. Algo me diz que da próxima vez eu não terei a chance de acordar. Nunca imaginei que uma simples viagem de férias pudesse se transformar em um pesadelo tão real. Eu e meus amigos, Lucas e Camila, alugamos um motorhome para explorar a estrada. Era para ser uma aventura inesquecível e acabou sendo, mas não do jeito que esperávamos. Tudo começou na terceira noite. Estávamos em um posto de gasolina, abastecendo, quando um homem se aproximou. Ele parecia inofensivo, só um viajante pedindo carona. Camila, sempre generosa, insistiu que deveríamos ajudá-lo. Foi o pior erro da nossa vida. Ele se apresentou como Miguel. Não falava muito, mas o olhar dele era inquietante. Algo não batia. Eu senti um arrepio quando ele entrou no motorhome, mas não disse nada. Pensava que estava exagerando. Durante as primeiras horas, ele se manteve quieto, sentado no fundo, mas percebi que observava cada movimento nosso. Lucas tentou puxar conversa, mas Miguel desviava ou respondia com frases curtas, como se estivesse mais interessado em nos estudar do que em conversar. A tensão no ar ficou insuportável quando paramos para dormir em um camping isolado. Eu me ofereci para fazer a primeira vigília enquanto os outros dormiam. Foi aí que Miguel se aproximou de mim, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele começou a falar sobre coisas estranhas, sobre como a estrada podia mudar as pessoas e como alguns viajantes nunca voltavam para casa.
Senti um nó na garganta, mas fingi que estava tudo bem. Naquele momento, percebi que ele sabia algo que nós não sabíamos. Quando amanheceu, Lucas estava desaparecido. Procuramos por toda parte, mas só encontramos seu boné ensanguentado perto da floresta. Foi quando Camila começou a entrar em pânico. Miguel, no entanto, estava estranhamente calmo. Ele sugeriu que Lucas devia ter se perdido e que deveríamos continuar viagem. Camila, em desespero, confrontou Miguel, mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele a atacou. Foi tão rápido que mal consegui reagir. Miguel a esfaqueou e ela caiu sem vida no chão do motorhome. Eu sabia que era a minha única chance de escapar. Sem pensar duas vezes, saltei pela porta ainda em movimento. A queda me machucou, mas continuei correndo sem olhar para trás. Miguel não me seguiu, mas ainda podia sentir seus olhos me observando. Cheguei até uma pequena cidade, onde desabei em um café e contei tudo para a polícia. Quando voltaram ao motorhome, Miguel e os corpos de meus amigos haviam desaparecido. Tudo o que restava era o motorhome vazio, estacionado como se nada tivesse acontecido. Até hoje, ninguém sabe quem era Miguel ou por que fez o que fez. O motorhome foi encontrado meses depois, abandonado em outra cidade, com a chave ainda na ignição. Às vezes me pergunto se Miguel ainda está na estrada, esperando por sua próxima carona. Eu só sei que nunca mais vou confiar em estranhos. E toda vez que vejo um motorhome, sinto o mesmo arrepio daquela noite.